O trabalho deve dar prazer? Deve, mas nem sempre muito comum. Trabalho e capital estão sempre ligados? Não necessariamente. Por que o trabalho gera traição conjugal? Porque as pessoas se encontram, o trabalho é erótico. Trabalho e maternidade têm uma convivência pacífica? Não necessariamente. Hoje, no Linhas Cruzadas, nós vamos falar sobre um assunto que pode ser a felicidade de uns e a tristeza de outros. Trabalho. Qual é o seu caso? No Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós conhecemos sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso por desobedecer à vontade de Deus. Deus fala para Adão: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Pondé, nós vemos aí a ideia do trabalho como uma punição, não é? Por que o trabalho é apontado como castigo? Porque é cansativo, né? Além do mais, na época da Revolução Agrícola, digamos assim, quando a humanidade, como diz o Harari no Sapiens, quando a humanidade foi submetida ao trigo, quer dizer, quando a humanidade passou de uma condição nômade, começou a fazer agricultura, plantar, né? Quem trabalha na agricultura sabe, quer dizer, é um trabalho duro, de sol a sol, às vezes você perde tudo, às vezes você não consegue naquele ano aquilo que você precisava, às vezes a terra é ruim, inclusive como é naquela região onde se dá a história do Gênesis, certo? Supostamente, né? Então, me parece que tem nesse trecho uma marca, não me parece, é sabido, uma marca muito grande da experiência que se tinha de trabalho. Nem todo mundo hoje tem trabalho como maldição, né? Mas ali o trabalho, no sentido de que antes Deus te dava tudo no paraíso e agora você não vai ganhar tudo. Você vai ter que suar, aí amplia, não é só agricultura. É ganhar a vida com o suor do rosto mesmo, né? Agora, antes de seguir, eu acho que vale aqui uma explicação rápida sobre o que é trabalho, a definição mesmo de trabalho. Olha, a definição de trabalho, acho que se a gente pensar no sentido mais originário, o trabalho começou como sendo a capacidade do ser humano gerar bens, não de consumo, mas bens necessários para viver, com a própria força muscular, né? Então, se a gente pensar, e aí inclusive inclui escravidão, né? Se a gente pensar, durante a esmagadora maioria do tempo, a humanidade dependeu da força muscular. E aí está o trabalho, né? No sentido de que o trabalho é a materialização do esforço muscular em produzir o que é necessário, digamos assim, para os seres humanos, retirando da natureza isso, ou construindo instrumentos para retirar da natureza o que é necessário com a força muscular. Agora, se você vai lá para Locke, século XVII, começo do capitalismo, o trabalho é visto como a atividade através da qual você garante o direito ao seu corpo e à propriedade. Agora, tanto na Roma Antiga como na Grécia Clássica, o trabalho era visto como ausência de lazer e todo homem que era livre deveria se apegar ao ócio. O trabalho deveria ser apenas para os escravos. Para Aristóteles, não havia vida civilizada sem escravos. Então, nesse sentido, o trabalho é servidão? Pondé. A ideia de que você precisa, porque para falar que alguém que trabalha e alguém que não trabalha, você precisa, em termos sociais, digamos assim, você precisa de uma estrutura onde tenha uma certa população, entende? E não necessariamente 3 pessoas vivendo sozinho, uma certa população, e que um grupo
consiga submeter um outro grupo para realizar essa força muscular de sobrevivência. Então, quando Aristóteles, um homem da antiguidade macedônio, viveu em Atenas e tal, um lugar super avançado, né, em relação a outros lugares da época, eu quero dizer, diz que não dá para existir uma civilização sem escravos, é porque na cabeça dele, e como era muito comum na época, se dedicar ao trabalho manual, que era só o único trabalho que se conhecia, você não fazia mais nada. Além do fato de que era humilhante. Era humilhante. Por que era humilhante? Porque só fazia isso quem era escravizado, ou quem podia ser livre, mas era muito pobre, como existia também na Grécia e em Roma. O sujeito era livre, mas era muito pobre, né? Então, a necessidade da sobrevivência dentro de uma organização social específica facilmente gera submissão. Você falou assim, a necessidade dessa estrutura, né? Essa estrutura um manda e o outro obedece. Então, aí olhar para o trabalho como um fardo, é a herança da escravidão? Escravidão, eu acho que em parte apesar de que você não precisa ser escravo para sentir que o trabalho é um fardo. Basta você ter que arar a terra todo dia, de sol a sol, só conseguir comer trigo, por exemplo, né? Passar chuva, passar frio. Não precisa ser escravo para sentir que o trabalho é um fardo, de forma nenhuma. Porém, o largo uso de escravos na antiguidade, que estava no lugar das máquinas, né? Que depois foram sendo inventadas com a Revolução Industrial. Por isso que eu costumo dizer que o que eliminou a escravidão como força econômica, como modo de produção, foi a engenharia, a criação da técnica. A escravidão era, inclusive em grandes impérios, um grande negócio. Porque você pegava gente, vendia como escravo, tinha um business, né? Todo um comércio. Agora, é sempre importante lembrar que a escravidão nunca esteve associado à raça. Tá? O evento da escravidão africana, mais recente, e nas Américas, do nosso lado do mundo, sim. Né? Mas o que caracterizou sempre a escravidão foi um grupo poderoso que ia onde viviam grupos mais frágeis, roubava essas pessoas e vendia como escravo. Tanto faz. Não tinha nada a ver com cor, com religião, com nada disso. Vamos ver agora uma cena da série Game of Thrones. Neste trecho, uma das personagens fala justamente sobre escravidão. They will come, your grace, when they're ready. Perhaps they didn't want to be conquered. You didn't conquer them. You liberated them. People learn to love their chains. Bizi za Daenerys Targaryen, Jalmazmo, Dorzalti, Dario Sikudo Dariti Vestero, Munia za Drizoti, Zavazersko en Kajiva Derve. No. Dari Gervasi en Got Daor. Jevite Bagon Daor. Dervi Jerry Sidibilos Daor. Gemene Meli Sidibilos. Lomiri Ziri. Mesmalgon Bestila. Esse mundo de Game of Thrones é um mundo que não existe, mas que para nós parece antiguidade, Idade Média, uma coisa assim. Essa discussão sobre liberdade, quem dá liberdade, quem não dá, é completamente anacrônica, né? Assim, é uma projeção de um ideário moderninho no mundo antigo, que isso no mundo antigo não tinha essa noção. Era comum você cercar uma cidade,
O exército vence, como o caso, vence, e aí usa dessa população do jeito que quiser, né? E era muito comum usar como escravo. Uma das grandes riquezas de Roma era um mercado sistemático de escravidão. Agora, pensando na questão do trabalho braçal, por que é menos valorizado do que o trabalho intelectual? Porque, se a gente pensar, é ele que faz girar a roda da sociedade, não é? Basta pensar assim no coleta de lixo, transporte público, quando para tudo, a cidade vira um caos. A resposta comum para isso é a seguinte: porque trabalho braçal qualquer um pode fazer. Não precisa de formação especial para fazer. Enquanto que trabalho dito intelectual, ou que existe uma formação longa, técnica de alguma forma, menos pessoas faz, menos pessoas têm acesso e menos pessoas realizam. Enquanto que o trabalho braçal, não. Ele, nesse sentido, é mais democrático. Mas quando ele não acontece... Então, aí é que eu vou chegar. Quer dizer, quando você inverte... greve, por exemplo, aí no caso você precisa de uma formação técnica, mas, por exemplo, lembra quando tem greve de metrô, greve de motorista de ônibus, né? Ou mesmo greve de quem trabalha com a recolta do lixo, a cidade vira um caos, né? E então você tem um impacto grande na máquina. Porém, do ponto de vista da valorização do trabalho, continua sendo a mesma coisa. Quer dizer, para você parar uma cidade, você não precisa exercer nenhuma atividade, entre aspas, genial, complexa. Basta você exercer uma atividade que, sem ela, a cidade não funciona. Né? Nesse sentido, deveria ser mais valorizado, então. Deveria, mas não é, justamente porque isso são eventos bissextos, digamos assim. De vez em quando acontece esse tipo de greve. Porque, inclusive, se acontecer sistematicamente, a sociedade cai fora completamente. Quer ver uma outra que exige também uma formação policial? Se policial militar faz greve, até gente que anda por aí falando mal do policial vai começar a pedir. Para Troisten Veblen, as classes ociosas se dedicavam ao desenvolvimento cultural, às obras de caridade social. Onde é no pensamento dele quem trabalha é pobre? O Veblen, inclusive, ele é objeto de estudo por conta dessa teoria absolutamente original, digamos assim, né? E que, é claro que hoje em dia não é que ela é aceita de forma homogênea, mas a tese dele, a classe do lazer, como ele falava, leisure class, é uma classe caracterizada na antiguidade por guerras, lutas, que significava que você era grandioso e não ficava varrendo ou lavando o chão, certo? E depois, com a ideia de que você se dedica à caridade, a festas, atividades culturais e não vai trabalhar, porque isso é coisa de pobre. É só oba-oba, então. Se você pensar na época de hoje, digamos assim, seria meio oba-oba. Na antiguidade era guerra, era um pouco mais sério. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. E no próximo bloco, o trabalho como ferramenta de emancipação. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o mundo do trabalho. No bloco anterior, Pondé, falamos do trabalho como punição, do trabalho escravo. Com a Revolução Industrial, a transformação para a mobilidade social, para cima ou para baixo. De que forma o trabalho passa a ser uma ferramenta de emancipação? É na medida em que o trabalho começa a agregar valor a si mesmo, no sentido de que o trabalho escravo não tem nenhum valor agregado a ele, né? Como a gente viu. Tem para quem negociava os escravos, não para o escravo em si. Mas, a partir do momento que você começa a ter o surgimento do comércio mais sistemático, e depois a gente entra nos primeiros momentos do capitalismo, e a vida urbana começa a crescer, você começa a ter, digamos assim, uma decadência do sistema feudal, que era um sistema que mesclava servos, que não eram exatamente escravos, que trabalhavam a terra, e os senhores feudais, que eram guerreiros, e esses protegiam aqueles, supostamente, e aqueles pagavam impostos para essa proteção e portanto, o senhor ganhava riquezas e ele era protegido pelo senhor, esse era o sistema oficialmente. Mas assim, à medida que isso vai se transformando com a Revolução
que depois a gente vai reconhecer como revolução capitalista do comércio, até chegar na Revolução Industrial, né? Isso principalmente já no século XIX, o que acontece é que o trabalho ele passa a significar a possibilidade que você tem de sair de uma situação que era imóvel para uma situação de mobilidade social. Então, antes você era servo, daí você pode trabalhar em loja na cidade, você pode trabalhar numa fábrica na cidade, e isso significa, no primeiro momento, não significa coisa nenhuma. Mas a promessa do capitalismo é que isso, ao longo do tempo, exercendo esse trabalho remunerado, você ia começar a melhorar de vida, porque na realidade a vida era muito ruim. Quer dizer, a gente pode até questionar, era no campo, sei lá, mas havia, digamos assim, visto do nosso ponto de vista, uma enorme estagnação do mundo. O que o sistema burguês capitalista introduziu, a modernidade introduziu, foi a noção de que se você não avança, você não presta. Agora, como é que surge o conceito do trabalho enobrece o homem? Fora as situações absolutamente irônicas, né? Que tinha, por exemplo, na entrada de Auschwitz, durante a Segunda Guerra, no Holocausto, nos campos de concentração massivamente judaicos, de judeus, o trabalho liberta, né? Então, é claro que isso é um exemplo dramático, mas isso às vezes é usado de uma forma que a pessoa olha e diz assim, isso é pura mentira, isso é ironia, né? Porque assim, estou eu aqui trabalhando pra cacete e você vem me dizer que o trabalho enobrece mesmo, a questão é essa, enobrece mesmo, né? Não necessariamente. Agora, sem dúvida nenhuma, com a ética do capitalismo, que alguns acham que se refere, que está vinculado ao protestantismo, como Max Weber, com a ética do capitalismo e do protestantismo, surge a ideia de que o trabalho é a atividade segundo a qual e através da qual você constrói seus direitos. Que está no Locke, no século XVII, que eu falava no começo. Quer dizer, o trabalho começa a ser visto como uma atividade que enobrece, porque é através do trabalho que você melhora de vida, que você mostra, inclusive, o quão confiável você é, certo? Mas não há dúvida que essa ideia de que o trabalho significa que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que se esforça, que você é uma pessoa confiável, pegou. Tanto é que no dia a dia, se você trabalha numa equipe e você tem uma pessoa que você pode contar e uma pessoa que está sempre enrolando, seguramente você vai preferir trabalhar com a pessoa com quem você pode contar. Você pode ler isso como uma forma de enobrecimento. Ou seja, eu reconheço o caráter daquela pessoa enquanto alguém que é confiável nas relações de trabalho. Mas a origem, muito seguramente, muito provavelmente, está vinculada ao surgimento do capitalismo e à ideia de que quem trabalha merece ganhar. Quem não trabalha é vagabundo. Então enobrece. Vou trazer aqui um outro filme, Que Horas Ela Volta. Ele conta a história de uma pernambucana que vem trabalhar como empregada doméstica em São Paulo em busca de uma vida melhor. Ela tem uma filha que mora com ela na casa do patrão e que não aceita a divisão de classes. Vamos ver uma cena em que a filha conversa com o dono da casa. Uma vez eu fiquei 6 meses numa paleta. De criar cada cor, assim? De chegar nas cores, assim, era o que eu mais... Esse é muito lindo. É lindo? Demais. Dá uma dó ficar aqui guardado, tem que pôr numa parede, né não? Põe na sua. Imagina. Sério, você gostou? Desse daqui? É. Então, É lindo demais presente. esse. Pra mim. É. Como é que eu vou levar isso aí? Você tem que pegar um carro grande. Obrigada. Nossa, não sei nem como é que eu vou embalar isso aqui pra não estragar tudo. Eu te ajudo. Apaixonei nesse aqui. É? Apaixonou? Muito lindo. E parece de pintar por quê? Eu parei de pintar porque eu parei de fumar. Não, é brincadeira. Ah, tem mais umas fotos aqui. Acho que tem foto da sua mãe. Aqui, ó. Massa. Tá parecendo aquelas babá de propaganda, toda de branco. Eu parei porque todo mundo me falava que eu era o cara, sabe? E eu acreditei.
Sei lá, muita coisa aconteceu, eu acabei parando. Parou de trabalhar. É. Como é que faz de dinheiro, Bárbara sustenta? A Bárbara que sustenta. Não é não? Eu sei que não parece, mas a grana é minha. Meu pai trabalhou muito, juntou uma grana e eu herdei isso. Todo mundo dança, mas sou eu que ponho a música. Pois é, esse personagem é um artista em crise, então ele vive aí no universo da arte, frequenta clubes, trabalhar, nada, né? Trabalhar que é bom, nada. Leisure class. Classe do lazer. Classe do lazer, é bem isso, ilustra bem isso. E a Regina Casé, que faz a empregada doméstica, está ali para tentar dar um futuro melhor para a filha, né? O que essa relação de cada um com o trabalho mostra sobre a nossa sociedade? Essa relação mostra uma coisa que sempre existiu na humanidade, que é o trabalho, uma espécie de divisor de classes sociais, né? A forma com a qual você está relacionado com ele. E eu falo classe aqui no sentido quase anacrônico, não dá para falar em classes sociais em Roma, né? Ou na Idade Média, mas sim, não há dúvida que a relação com o trabalho e a necessidade de realizá-lo e o tipo de trabalho que você realiza sempre foi um marcador de diferenças sociais. Isso não é novo, né? A promessa de que você iria diminuir isso seria justamente à medida que a sociedade fosse modernizando e a ideia de que você trabalhando ia melhorar de vida, como é o caso da crença. Quer dizer, esse filme é bastante clichê, na verdade, né? Qual é o clichê? A pernambucana, minha conterrânea, certo? A pernambucana que muda para São Paulo como empregada doméstica e lá a filha vai poder melhorar de vida, ou seja, o filme mostra quase a comprovação do seguinte: oi, eu sou o capitalismo, eu entrego o que eu prometo, tá? Basta assistir o filme em que a filha da empregada é filha da empregada e depois vai para a faculdade. Eu, capitalismo, entrego o que eu prometo. É quase uma propaganda do capitalismo, isso daí. Agora, Pondé, por que a gente se sente culpado quando trabalha menos e supervaloriza quando trabalha demais, não é? Nossa, não tenho tempo para nada, como se fosse, que maravilha. Tem um ditado popular que, assim, quando você precisar de alguma coisa, dê para alguém que é bem ocupado. Porque quanto mais uma pessoa faz, essa é a ideia bem típica paulistana, e de mundo burguês moderno. Quanto mais você faz, melhor e mais você faz. Quanto menos você faz, cada vez menos você faz. Porque você vai acostumando à inércia, tudo parece impossível, tudo parece difícil, enquanto que quando você faz muita coisa, você vai aprendendo a tirar obstáculos da frente e resolver problemas. Agora é uma loucura, né? Até quando, assim, às vezes tem uma folga no meio da semana e não consegue aproveitar. Não, tem que arrumar a casa, tem que ir pro mercado, como se não estivesse fazer nada da culpa, né? Eu acho, Andresa, que não há dúvida que fazer nada da culpa, porque nós vivemos numa sociedade de ética do trabalho. Não há dúvida que a gente vive numa ética do trabalho, inclusive porque o capitalismo depende da ética do trabalho, assim como o comunismo também dependia. E quem ganha com isso, com essa sensação de culpa, de ter que trabalhar mais, mais e mais? Olha, eu não sei se tem uma pessoa que ganha com isso exatamente, mas a ideia de que se você trabalha, você vai ganhar mais, se você não trabalha é vagabundo, eu acho que a lógica da produção, que atravessa toda a nossa sociedade, ganha com isso. É claro que eu posso acusar o dono de um banco, mas isso é muito clichê, acusar o dono de um banco. O que existe é que nós vivemos uma sociedade lógica de produção. Tanto é que quando a gente está fazendo o nosso trabalho, e se a gente cai na mão de alguém que não faz a sua parte, a gente fica bravo, certo? Então a ética do trabalho, ela circula em tudo quanto é lugar. Agora, voltando à sua pergunta original, é interessante porque de repente a gente pensa muito em fazer nada, e de repente eu acho que a grande maioria das pessoas, quando não faz nada, deprime, entedia, desespera, sabe? E quando chega a aposentadoria, quem se aposenta se liberta de tudo isso? A grande maioria das pessoas no Brasil, quando aposenta, na realidade, tende a deprimir, fica pobre, ganha menos, não tem seguro-saúde bom, fica no SUS. Muitas precisam continuar trabalhando. E aí precisa continuar trabalhando, e aí arruma muitas vezes empregos que são
trabalhos que são muito pouco valorizados, porque inclusive o cara é aposentado, é pobre, já é idoso, o sujeito que dá o emprego diz: eu estou te fazendo um favor. E no próximo bloco, as relações amorosas que surgem no ambiente de trabalho. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o universo do trabalho. Passamos horas e horas no trabalho, muitas vezes mais do que em nossas casas. Resultado, muitos romances nascem dentro das empresas. O que as pessoas acham sobre isso? Onde se ganha o pão, não se come a carne? Relacionamento no ambiente de trabalho, eu sou totalmente contra. Depende do trabalho, depende do relacionamento e depende do respeito que você tem no seu ambiente de trabalho. Se você conseguir separar o seu lado pessoal com o seu lado profissional, não vejo nenhum problema. O trabalho, né, profissional é para ser profissional. Quando for fora do trabalho, a gente tem relacionamento, né? A partir do momento que você passa todos os dias muito tempo com uma pessoa, por mais que vocês tenham uma relação ótima, enfim, se torna muito difícil a convivência, assim. Os problemas do trabalho se misturam com os problemas de relacionamento. O meu modo de ver, eu acho que não vale a pena, não. Muitas vezes, na confusão das emoções e dos sentimentos, as pessoas elas acabam proporcionando vantagens ao companheiro ou a companheira que está ali naquele ambiente, desmerecendo o mérito de outras pessoas. A sociedade, em geral, não tem muita ética nas relações pessoais e tampouco nas comunicações. E isso eu acho que interfere bastante no dia a dia do trabalho. Eu não vejo nada contra, porque o amor, ele apareceu, né? E aparecendo, a gente vai em frente. Eu acho que os relacionamentos, eles se dão em todos os lugares. E é difícil você interromper isso ou pôr uma placa ou alguma coisa dizendo, não, no trabalho não. Todos os lugares as pessoas estão se relacionando. Então o amor pode ser uma coisa natural também dentro do ambiente de trabalho, desde que as pessoas tenham respeito, né? Pelas outras pessoas, por elas mesmas, então não confundir, e dá para separar. É um problema, assim, independente do que todos falaram em ética, falaram em respeito, os dois últimos, a senhora última e o cara que estava com a camisa da seleção brasileira, falaram que não, ele falou que não vê nenhum problema, que o amor aparece às vezes em qualquer lugar e tal, todos os outros falaram com uma certa reticência, né? Aquela senhora que falou primeiro e volta depois disse, o problema é que às vezes quando você se envolve com alguém, você acaba privilegiando essa pessoa em detrimento de outra que pode ter mais mérito. Eu acho que todos eles falaram, digamos assim, fatos verdadeiros relacionados a esse problema mesmo. Agora, a questão é que, primeiro, desde a emancipação feminina e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, aumentou a infidelidade feminina, né? Por quê? Mulheres casadas vão trabalhar e aí a pergunta volta, por que o ambiente de trabalho gera tanto, às vezes casamento, às vezes adultérios? Porque o trabalho tem um elemento erótico. E quando eu digo erótico, eu não estou falando no sentido de filme erótico, estou falando erótico no sentido originário grego. O trabalho, você passa horas com a pessoa, você faz projetos, você realiza, você resolve problemas, você adentra situações difíceis, vocês se ajudam dando certo o trabalho. E isso tudo propicia, às vezes, situações em que você não vive no seu dia a dia, fora do trabalho. A gente precisa lembrar que, quando as mulheres não estavam no mercado de trabalho, não era o mercado de trabalho que necessariamente gerava infidelidade masculina, sendo a maioria heterossexual, né? A infidelidade aparecia em outro lugar, mas não no trabalho, porque não tinha mulheres trabalhando com esses homens, né? Então, o ambiente de trabalho é um ambiente que pode gerar eros. Tanto é que o compliance fica sempre de olho. E por falar em compliance, romance no trabalho é dor de cabeça para o RH das empresas? Total, né? Assim, por mais que pareça uma coisa que muita gente, imagine que os dois últimos entrevistados diriam desagradável, né? Digamos assim, esse olhar sobre a dimensão erótica do dia a dia das pessoas que trabalham juntas, o fato é que
esse envolvimento afetivo pode dar pau mesmo, né? Pode dar rolo mesmo, né? Imagina, tá tudo bem, de repente não tá mais. Os dois brigam, continuam trabalhando junto. Daí que vem a frase, onde ganha o pão não se come a carne. Tá tudo bem, você trabalha ali ganhando o pão. Aí os dois se envolvem, comem a carne, aí depois briga, como é que fica o trabalho? Né? Que as pessoas até citaram, né, nas ruas, é preciso separar a questão pessoal do trabalho, não levar um para o outro, vice-versa, né? É isso que se espera. Como separar, né? Então, a gente precisa muita coisa na vida, mas a gente quase sempre está aquém de tudo que a gente precisa realizar no dia a dia. Mas o ideal é que, onde você trabalha, você não tem relacionamentos afetivos. Esse é o ideal do ponto de vista do trabalho. O problema é que a nossa espécie, ela é muito mais antiga do que todas as invenções dos últimos 100 anos. Ela tem hábitos muito mais antigos. Ela está adaptada a práticas muito mais antigas do que as recentes invenções que tem por aí. Então, é claro que é melhor separar uma coisa da outra, mas está ali junto, no dia a dia, resolvendo coisa, surge atração, quando você vê, de repente aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida que é um risco. As pessoas têm razão, é um risco. O melhor é se você conseguir separar uma coisa da outra mesmo. Vou trazer um dado aqui, uma pesquisa feita pela Sociedade para a Gestão de Recursos Humanos nos Estados Unidos. 80% dos trabalhadores já vivenciaram romance com colegas de trabalho. 10% admitiram ter envolvimento com subordinados e 18% com superiores. Quer dizer, tem a festa, tem a balada, e nesse contexto a gente pensa, o trabalho é improvável que aconteça. Não, né? Tá aí. Inclusive essa coisa de 10% com inferiores na escala de trabalho, 18% com superiores, né? Somando os dois, 28% das pessoas, ou seja, quase 30% das pessoas dessa pesquisa, já houve envolvimento de pessoas com pessoas abaixo na hierarquia, né? Porque se eu me envolvi com alguém acima de mim, é porque esse alguém acima de mim se envolveu comigo que estou abaixo dessa pessoa, certo? Então a hierarquia continua em jogo. Aliás, a hierarquia é um dos elementos que podem, inclusive, ser carregados com um certo fetiche. Se não fosse, uma imensidão de contos eróticos e livros eróticos e depois filmes eróticos não trabalhariam o fetiche da hierarquia como erótico, certo? O chefe, a chefa, superior na hierarquia militar, certo? Tanto homens quanto mulheres, que geram muitas vezes tesão em uma grande parte da população. Senão não se fazia fetiche de hierarquia. Agora põe isso no dia a dia do trabalho, onde normalmente tem hierarquia. Então gera esses quase 30% da tua pesquisa aí, 28% que você citou. Mas 80% diz que já havia se envolvido. Que já se envolveu. Ou seja, o compliance perde a batalha. Trazer agora uma cena do filme dinamarquês Um Marido Fiel, de 2022. Hej. Hej. Ser jeg træt ud? Du er den smukkeste kvinde, jeg nogensinde har set. Det er du. Fuglene vækker mig kl. 4. Ja, tak. Det fandt jeg ud af. Vækkede jeg dig? Mhm. Det var ikke bare mig. Det blev sådan en kæmpe skænderi. Men læste du mine beskeder? Nej, det nåede jeg slet ikke. Det nåede du slet ikke. Hvad skrev du? Hvad skrev du? At Christian skulle have besluttet sig, inden de mødtes. Om han ville have. Hende eller konen. Et ultimatum. Og hvem valgte han? Ja, herfra kan jeg jo kun gætte. Stod jeg nede og smilte til mig, der troede jeg jo, du havde besluttet dig. Du har ikke engang læst, hvad jeg har skrevet. Jeg har besluttet mig. Det er bare noget med noget timing. Christian, det har du sagt i 6 måneder. Johan er lige blevet rask. Ja. Han smider den sidste krykke lige om. Ja, så skal du være der for ham og for din kone, Christian. Så skal jeg være der for ham, ja. Det er min søn. Det er ikke noget med dig, går. Hey.
Jeg vil ikke holdes for nar, Christian. Jeg har aldrig elsket nogen, som jeg elsker dig. Sæt dig bare ord, hvis du ikke vil handle på det. Det, jeg skrev til dig i nat, det mener jeg stadig i dag. Altså, jeg vil have børn, jeg vil det hele. Jeg vil også det hele. Vi skal bare finde det rigtige tidspunkt. Hey! Ele é dono de uma empresa de engenharia. Ela é contratada da empresa, essa moça, ela vem com ideias novas e faz com que a empresa cresça, ganhe dinheiro, a empresa entra nesses negócios de sustentabilidade, é na Dinamarca, né? E ele fica encantado com ela e eles são extremamente apaixonados, de fato, né? Ao longo do filme você percebe, e ela começa a pressioná-lo. Eles estão falando de uma primeira cena do filme, eles estão falando da primeira cena do filme, quando o celular dele toca às 4 da manhã e é ela mandando mensagem para ele e a mulher pega o celular, certo? A esposa dele. Ela está começando a pressionar porque ela quer que ele largue a esposa e o filho, né? E quando ela fala a gente podia ir tão longe, é porque inclusive eles trabalham juntos. É tão longe tanto no amor e no afeto, quanto longe na criação que eles estão fazendo juntos com a empresa, crescendo, né? Dando certo e tal, a empresa dava mal das pernas. Agora, a situação aqui tem uma cena, inclusive, muito boa nesse filme, em que numa festa, comemorando o crescimento da empresa, a mulher dele está lá na festa e ela sobe umas escadas e pega ele transando com a moça. Né? A moça está de costas para ele, ela olha no olho da esposa para mostrar assim, olha, quem manda nele sou eu. E nesse caso há a relação de subordinação que a gente estava comentando, né? E ao mesmo tempo que há a relação de subordinação, ele é o dono da empresa, ele está encantado com a capacidade criativa dela no trabalho, entendeu? Então ele fica impressionado como ela tem ideias boas e ele se apaixona por ela e mistura tudo. Agora tem uma outra questão aí no mundo do trabalho que vale a pena a gente comentar aqui, que é a relação entre maternidade e trabalho. A gente sabe que hoje ainda muitas mulheres adiam a maternidade, não por uma vontade própria, que se fosse a vontade, tudo bem, né? Não se questiona isso, mas por uma pressão mesmo do trabalho, não é? Até quando isso? Olha, Andressa, eu não acho que isso vai mudar não, porque para além da pressão de você ter que entregar coisas quando fica grávida, isso embola o meio de campo, às vezes você sai, quem é empregada, às vezes sai da empresa, fica, sei lá, 4 meses de licença, junta com as férias e quando volta não tem mais lugar, um mês depois é demitida, isso acontece que a gente sabe disso, né? Mas para além disso, inclusive o Brasil, os dados demográficos são muito evidentes. As pessoas, homens e mulheres, principalmente mulheres, estão chegando à conclusão que ter filho não vale a pena, certo? Custa caro, dura muito tempo, complica a relação posteriormente, se você separa, cria contencioso jurídico. Cada vez mais, a ideia de não ter filhos, ou ter um só, aparece como uma forma de liberdade. As pessoas escolhem isso. Mais uma pausinha, mas tem mais. No próximo bloco, o trabalho precisa nos dar prazer? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre trabalho. Pondé, nós falamos aqui sobre a paixão que pode surgir no trabalho, paixão pelo outro. E paixão pelo próprio trabalho, é preciso ter prazer ao trabalhar? Eu acho que sim. Mas quando eu digo eu acho que sim, eu tenho plena consciência de que isso vale para um número reduzido de pessoas. É necessário haver um certo conjunto de condições, inclusive materiais, para que você possa, inclusive, alçar essa situação e dizer, eu quero trabalhar no que me dá prazer, né? A maioria esmagadora da humanidade não tem essa opção e não há no horizonte nenhuma ideia de que um dia terá, certo? A ideia de que trabalho, na imensa maioria das vezes, parece uma punição, continua valendo a partir de toda a festa que o capitalismo criou no mundo, né? Então, nesse sentido, buscar o prazer no trabalho é um privilégio para poucos. Sem dúvida nenhuma, né? Assim, o que não desqualifica o fato de que é verdadeiro.
verdadeiro o seguinte, que é bom ter prazer no trabalho. Continua sendo verdadeiro, mas ao mesmo tempo que é verdadeiro, é um privilégio. Uma coisa não desqualifica a outra, né? Muitas vezes as pessoas fazem opção por um trabalho quando são muito jovens. Quando você faz universidade, por exemplo, você é muito jovem. A ideia de que todo mundo tem uma vocação natural a fazer alguma coisa, eu não acho que isso é necessariamente verdade. A escolha é feita cedo demais, né? A escolha é feita cedo demais e eu não acho que todo mundo sabe o que quer trabalhar, entende? Tem muita gente na vida que não tem um interesse específico sobre um tipo de trabalho. Eu vou ser psicanalista porque eu gosto da mente humana, eu gosto de lidar com problemas humanos, eu gosto de ajudar pessoas. Não, muita gente não tem nenhum gosto específico. Então vai trabalhar porque tem que trabalhar. A relação é mais ocupação de tempo, realização de tarefas, ganhar dinheiro. Tem um levantamento do Ministério do Trabalho sobre esse assunto, foi feito em 2020, foi o último em relação a isso, mostrando que 25% dos jovens de 18 a 24 anos ficam menos de 3 meses no mesmo trabalho. É muito pouco, né? E a gente pensa, isso é bom ou ruim? Porque será que é essa busca aí para fazer o que gosta? Está aqui dentro? É muito comum se falar, e não só no Brasil, de que essa faixa etária hoje tem esse mecanismo, esse comportamento de quando não gosta vai embora. Isso é um discurso que está, inclusive, em terapias, em escolas, em faculdades. Agora, é claro que alguém, para ficar mudando de trabalho, esse alguém tem que ter alguma condição material para fazer isso, né? Porque se aquele trabalho que ele está fazendo depende o café da manhã dele e o almoço, dele, de pessoas da família, ele vai ter que pensar 2 vezes antes de fazer isso. De novo, o privilégio aí, tá aí também de novo. É, né? um privilégio você poder dizer, não, eu estou trabalhando aqui há 3 meses, cheguei à conclusão que... Assim como é um privilégio você dizer, eu não quero trabalhar nessa empresa porque eu descobri que ela atua em país X, que tem um número, não sei quantos % de população abaixo do nível de pobreza suportável. Não trabalho mais nessa empresa. Isso também é um privilégio, dizer isso. Essa escolha, como toda escolha, se dá num ambiente concreto de condições, não só materiais, mas de condições. Então, eu posso escolher hoje, daqui 10 anos, talvez eu não possa escolher do mesmo jeito, né? E então, é um privilégio, sim, e virou uma modinha. Nós vamos ver uma reportagem que traz 2 jovens da mesma faixa etária com empregos completamente diferentes. O que eles esperam do futuro? Adoro meu trabalho, eu acho que eu nasci para isso, para trabalhar com o público, para atender as pessoas, dar meu melhor para as pessoas. É como se eu estivesse atendendo alguém da minha família, cada cliente. Eu amo o que eu faço hoje. Se eu resumir, dizer, olha, eu hoje trabalho captando e trazendo recursos para 42, isso é legal no dia a dia, sei lá, falou assim, olha, tudo bem, eu tenho um sonho aqui, você pode, por favor, investir dinheiro? O cara fala, não, eu não gosto de educação, obrigado, valeu. Não, eu não acredito que uma pessoa pode virar um desenvolvedor. Então, o que eu faço é amplo. O que eu faço é onde eu estou, são as pessoas que me compõem, o time que trabalha comigo, os meus sócios que trocam, os alunos e as alunas que eu vejo mudarem de vida. Então, quando eu olho para o que eu gosto e para o que eu faço, tem partes que eu não gosto, mas eu sei que eu preciso e devo fazer, tem direitos e deveres. Né? Então, assim, eu tenho coisas que eu preciso fazer que eu não amo fazer, mas quando eu olho o todo, eu amo aonde eu estou e o que eu estou fazendo hoje, porque eu olho para uma visão de construção, de transformação. Existe uma parte da felicidade que sim tem a ver com a profissão, que é você encontrar aquilo que você gosta de fazer. Mas, para além disso, você precisa de um ambiente saudável, né? Um ambiente de trabalho que seja compatível com os seus valores. Cada pessoa vai ter o seu conjunto de valores, mas algumas coisas são básicas, né? Então, uma liderança humanizada, você sentir que o seu trabalho importa, independente de qual é o seu trabalho. Não dá para parar, não. A gente tem que trabalhar. Eu acho que, como a gente é acostumado já a trabalhar todos os dias, eu acho que você não consegue ficar só em casa, entendeu? Você vai ter que trabalhar também, entendeu? Meter a mão na massa também. A gente não está falando de alguém que não tem o que comer, né? A gente está falando de pessoas que têm família, que conseguem uma ajuda aqui, outra ali, e aí elas vão e se arriscam, né? A gente não pode esquecer que o trabalho ele é uma fonte de sobrevivência para algumas pessoas.
Se eu não trabalho, eu não como, eu não alimento a minha família, não pago meu aluguel. E se eu não quero ser aquela pessoa que está acima do meu cara, o que eu quero, o que eu gosto? Então eu acho que eu passei muitos anos aproveitando as oportunidades que apareciam, mas não necessariamente escolhendo, sendo mais escolhida. Até um dia que eu falei, não, eu fui escolhida porque eu precisava decidir por uma renda, porque eu precisava botar dinheiro em casa, porque eu precisava pagar a faculdade, porque era o que tinha. Mas agora eu quero escolher. Eu entendo que eu carreguei um monte de sabedoria, de habilidades, e agora eu tenho o poder de escolha. Eu já tive outras oportunidades já de trabalhar em outros lugares, em outros setores, só porque eu não, sabe, antes da pandemia, quando começou a pandemia, eu fui trabalhar de vendedor na Santa Efigênia, porque não tinha oportunidade nos restaurantes, porque estava tudo fechado. Se eu for falar que eu gostei, eu tô mentindo, eu não gostei. Porque vida na correria na rua, às vezes você está vendendo alguma coisa, na rua você não pode colocar a banca porque a polícia, os caras tomam, entendeu? E no restaurante não, você tem carteira assinada, você está trabalhando todos os dias, entendeu? Os valores, eu acho que ser honesto. A generosidade é um valor, eu acho que a confiança é um valor, a honestidade é um valor. E a gente pode muitas vezes confundir valor com virtudes, né? Então, dependendo de como eu vou reger a minha vida, tem gente que fala assim, mas qual que é o seu propósito? O meu propósito é ser humana. Eu acho que eu nasci um ser humano em potencial e estou todos os dias aprendendo a ser mais humana. Como eu posso ser mais humana? Qual que é o lugar que eu vou escolher e me comprometer, que vai me ajudar a ser mais humana? Qual que é o grupo de amigos que vai me trazer energia e que vai me ajudar a ser mais humana? O que fica muito claro no rapaz que trabalha como garçom é que ele tem gosto pelo que ele faz. Veja que no começo ele diz assim, eu gosto de atender pessoas. Então, e você percebe quando um garçom gosta de fazer o que ele gosta, de fazer. Então, uma característica quando você lida com uma pessoa que ela gosta do que ela faz, é que afora exceções de situações, normalmente ela faz melhor. Porque ela gosta do que ela faz. E é interessante a reportagem, porque isso não é só o cara que pensa, não, só quem gosta do que faz é o artista. Inclusive porque às vezes o cara é artista porque não consegue fazer mais nenhuma outra coisa, tá? Não, você pode gostar do que você faz em vários níveis de atividades diferentes. Agora, a moça que eu entendi que trabalha com transformação, transição de carreira, alguma coisa assim, é interessante que ela fala generosidade é um valor importante, também é virtude, aristotelicamente falando. Generosidade é um valor importante, confiança. Humanidade, é interessante isso, Andresa, porque a ideia de que humanidade é um valor positivo é bem recente. Porque humanos somos nós todos, né? E, portanto, nós todos, ao longo da história, assim como amamos e reproduzimos sei lá o quê, criamos coisas, matamos, exploramos, isso tudo é humano. Uma pergunta bem interessante que chegou aqui pelas nossas redes sociais, do João Moura. Qual o risco quando o sentido da vida está associado ao trabalho? Se você perder o trabalho, pode perder o sentido da sua vida, né? Agora, tudo que você aloca o sentido da sua vida é arriscado. Você pode colocar o sentido da sua vida no amor, o casamento, e teu marido ou tua mulher te dá um pé na bunda. Também é arriscado. Você pode colocar o sentido da sua vida nos filhos, para quem quer ter filhos e tem, e ao longo da vida você descobrir que seus filhos não é o que você achava que ia ser, a experiência não é exatamente... Ainda mais hoje que os pais colocam um monte de expectativa no infeliz da criança. Tem que salvar o mundo, salvar as baleias, salvar a África, ser a pessoa mais linda do mundo, não fazer mal para ninguém, o coitado não tem chance na vida. Então, eu acho que qualquer coisa que recebe a característica de ser o sentido da minha vida pode ser arriscada, porque em algum momento, se aquilo desaparecer, eu posso achar que não tem sentido na vida. Então, nesse sentido, é importante ser o Pondé profissional, o Pondé filósofo, o Pondé professor, o Pondé pai. Você tem um conjunto, Pondé marido. O conjunto de experiências cotidianas, o sentido da vida, né? Essa é uma questão filosófica gigantesca, mas assim, seja lá o que queira isso dizer, o sentido da vida, se ele estiver relacionado a áreas e territórios diferentes da vida,
você tem mais ou menos uma chance talvez melhor de não viver essa abstinência. É o velho ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Agora tem um outro dado aqui interessante para a gente comentar. O Brasil ocupa o 2º lugar em número de casos diagnosticados de burnout, síndrome caracterizada pelo esgotamento físico e mental causado pelo estresse crônico no trabalho. A pressão pela produtividade está adoecendo as pessoas? Não tenho nenhuma dúvida. Assim, é claro que muita gente que vem de classes sociais menos favorecidas dizem que burnout é doença de rico, né? O que eu não acho que é verdade. A modinha da expressão em inglês seguramente é, inclusive para quem fala inglês, né? Escreve livros sobre isso, começa a dar curso, palestra. Mas sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, cada vez mais a gente tem que produzir e não vai melhorar isso. Cada vez mais a gente tem que entregar resultado. Cada vez mais você tem que pensar na sua carreira, que nem os jovens falam, né? Cada vez mais você tem que agregar valor ao seu currículo, ao seu portfólio, né? E isso, cada vez mais, você vai tomar remédio, terapias de todos os tipos, ansiedade de todos os tipos, e chegar no tal do burnout, que é uma espécie de exaustão, né? Em que você, inclusive, passa mal fisicamente, pode levar à depressão em alguns casos, né? O importante é a gente não ficar preso à ideia de que isso é uma moda. É claro que isso pode ser uma moda, inclusive no mercado de livros e de palestras. Mas o fato é que tem muita gente que adoece por causa do trabalho, rico ou pobre, adoece por causa do trabalho. A sociedade evolui e o trabalho continua sendo maçante? Eu não acho que a sociedade evoluiu. Pessoalmente, eu não acho isso, né? Mas eu entendo que você fala, a sociedade evoluiu. Por exemplo, a democracia é um regime menos ruim do que qualquer outro, mas amanhã ela pode acabar. Não há nenhuma garantia que ela vai continuar existindo. Ela surgiu no momento da história, por certas condições, se as condições mudam, ela acaba. A humanidade não é amante da democracia, de forma nenhuma, de forma especial. Agora, ela evoluiu em medicina, por exemplo, né? Mas também pode acabar, se tiver uma crise gigantesca no mundo, acabar a medicina. Mas, sim, a sociedade hoje, ela parece ter desenvolvido certas áreas em que a vida, por exemplo, nem todo mundo, hoje escravidão, por exemplo, oficialmente não existe, né? Então a gente pode dizer que melhorou, mas isso não significa que daqui 500 anos, se acabar a economia toda, não se volte a praticar a escravidão, né? O trabalho continua maçante, sim. E nós voltamos na próxima semana. Obrigada pela sua companhia. Até lá.